aí, pela cara de pau, boa tarde, tudo bem com vocês? A prova hoje foi simplesmente um arraso, não é isso? Para comentar essa prova de hoje de vocês do vestibular da UFPS, segunda fase, Português 1, é bom ressaltar que a Coveste, mais uma vez, tradicionalmente trouxe para a gente duas questõezinhas básicas discursivas, né? E, para variar, uma mais focada em textualidade e uma mais próxima do quesito meio que gramatical, linguístico. A primeira delas, fazendo menção a um texto publicitário, que tinha uma foto de um rapaz de 20 e poucos anos e trazia lá alguns elementos que a prova exigia que você identificasse ao longo do discurso. Na primeira questão pediu o seguinte, que o Fera Cara de Pau fizesse um comentário com relação à abordagem do texto e encontrasse nesse texto de apoio os recursos pelos quais o texto se apoiou para construir tal tipo de linguagem. Se você percebeu direitinho naquele tipo de texto ali, que era uma linguagem publicitária, tinha predominantemente uma linguagem enfática. E baseado nisso, você podia entender três tipos de características básicas que o texto de alguma forma passava para você com relação à interpretação ou possíveis entendimentos dele. O primeiro que pode ser mencionado é o uso expressivíssimo da linguagem de verbos no imperativo. Estava bem claro lá, na publicidade daquele rapaz, que exigia de você que encontrasse ali pequenas palavrinhas, pequenos verbos que davam a ideia de um texto, predominantemente de verbos no imperativo. A segunda delas que pode ser mencionada aqui está ligada à questão da imagem do texto. Como vocês sabem, a conversa tem esse jogo, ela mexe muito com o texto verbal e o texto não verbal. Então, quando o texto está ali de apoio, com a imagem daquele rapaz, que tinha sido de Down, se não me engano, ela exigia de você que tivesse um comparativo entre o texto verbal e o não verbal, que os dois estavam em amálgama, se juntando para juntar uma coisa única, só, E o terceiro ponto que eu quero mencionar é a utilização da linguagem direta para o leitor. O texto dizia você em vários momentos, típico, muito típico da linguagem de texto publicitário, que é atingir o leitor específico, que é comunicar-se com o leitor específico, A segunda questão, que eu acho que foi a mais fantástica de todas, das duas, tratava de algo chamado linguística. É algo que a conversa volta e meia sempre trata aqui com a gente, que é a coisa da variação linguística, do uso formal ou não formal dessa linguagem. Como é que você fala, como é que você não fala, o que é correto, o que não é correto, o que deveria ser, o que não deveria ser, e como é que esses usos se confrontam na realidade do nosso dia a dia do falar, do nosso cotidiano. No enunciado lá, eu queria que você identificasse, tinha um texto de apoio anterior, e vinha embaixo um textozinho pequeno, para você identificar uma possível falha, um desvio da norma padrão, e que você pudesse explicar aquilo no comentário. Se você viu direitinho, tinha lá dois verbos, subiu e diminuiu, que estavam próximos de dois substantivos que estavam no plural. O que a prova pedia foi o seguinte, você identificasse o porquê daquilo é utilizado enquanto linguagem oral. Porque a gente costuma falar subiu e bota depois disso algo ligado ao plural, quando na realidade o sujeito que foi posposto deveria acompanhar o verbo que foi anteposto. Mas no geral, a prova foi bem facilzinha. Eu acho que o pessoal aqui se dedicou a tudo, escreveu com os caras de pau, foi para os aulões, acompanhou de fato nossas aulas, teve nenhuma dificuldade, tá ok? Aguardo vocês esse ano, para aqueles que infelizmente não conseguirem passar, a gente vai estar aqui dando apoio durante o ano todo, e para quem passar, parabéns e fico com isso.